Richard Rasmussen, é esse o nome dele? Um biólogo versus 20 vegano, o pau torou. E vamos ver aqui, porque eu não tinha visto, né? Esse vídeo só apareceu pra mim hoje. Eu vi um corte no Instagram e falei, vamos dar uma olhada nesse negócio depois? Então vamos ver junto, né? O vegano vai salvar, os veganos vão salvar o mundo do aquecimento global? Será? Veganismo não ajuda em nada com relação às mudanças climáticas. Ih, já começou, hein? Vamos atorar. Boa noite, Richard. Você é o Sou o Vitor. Sou arquiteto urbanista, sou vegano há praticamente 9 anos. Aqui. Eu te acompanhei no Instagram, você foi um dos poucos que eu olhei no Instagram. E o que você é o cara achou? do coelho lá do... Não. Teve alguém. Já olhou errado, Richard. Olhou errado. Alguém. Você tava com sapato de couro, mano? Era couro vegano. Existe isso, couro vegano? Que isso? É couro de quê, gente? Couro de pica? Eu acredito que eu falei isso. Sacanagem. Ó, o sapatinho dele aqui, o sapatinho do menino aqui também é arrumado, hein? Né? Não tem cadarço, né? Deve ser vegano também. A gente tem... Coisa bonita. Pensei que ia te pegar no pulo. Mas a menina aqui, a outra vegana, tá com o Nike, tá? Esse daqui, se for couro, não deve ser couro vegano também, né? Deve ser couro sintético, né? Não, mas existe muito isso, tá? Por isso que eu tô falando no meio de vocês. Eu acho que o próprio vegano canibaliza o próprio vegano, tá? Eu acho que a pauta de vocês é uma pauta foda, difícil, porque pra ser vegano é difícil. Desculpa, eu tô tomando o seu tempo, eu vou dar uma pausa. E vou dar uma pausa, já que eu sou entrevistado, eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu acho que a pauta, que eu acho importante, a pauta... Já que esse negócio não tem comando nenhum, né? Deixa eu fazer aqui do meu jeito. Parei o tempo, tá? Não, tranquilo, tive aí uns 40 segundos. A pauta vegana é uma pauta difícil. Quem tá aqui do lado? Esse daqui da ponta aqui, o primeiro aqui, ó, da esquerda pra direita. Esse aqui é o Murilo Couto? Parece, né? Parece meio de lado assim, né? Meio Murilo Couto. Parei o tempo, tá? Não, tranquilo, tive aí uns 40 segundos. A pauta vegana é uma pauta difícil e complicada. E, infelizmente, muitos adeptos do veganismo são os próprios inimigos do veganismo, na minha opinião, porque acabam dando essa escorregada. Acabam levantando bandeiras que depois se contradizem ali. Eu acho que isso é negativo para o movimento. É um movimento foda. Você deixar de realmente, para ser vegano de verdade. Aqui, a maioria... Eu vou falar a verdade, na totalidade, aqui tem veganos, mas vocês não são veganos de verdade, 100%. O veganismo... Vocês são veganos, mas vocês são veganos de verdade, não, vocês são veganos de mentirinha. 100% que eu conheço, se você levar isso na raiz, não tá gravando isso? Claro que tá gravando. Claro que tá gravando tudo, claro, não. Tá gravando, Viemos aqui pra gravar. Mas beleza, nós vamos chegar lá. Não, eu acho que realmente uma pauta de vocês não é muito complexa, é difícil, cara. Concordamos, né? E por isso que a gente estuda, traz dados, a gente tá sempre buscando se atualizar e tal. E, bom, de primeiro ponto aqui, acho que é importante colocar que eu discordo dessa afirmação, né? Que o veganismo não ajuda em nada em relação às mudanças climáticas, já de cara discordo. E eu gostaria aqui da gente fazer um... Por quê? Né? A pergunta é, por que você discorda? Um bate-bola, né? A gente trocar uma informação. Vamos falar sobre mudança climática. Claro, não, é isso, exatamente isso que eu quero. Não, é exatamente isso que eu quero trazer. Então eu vou te fazer umas perguntas, você faz outras, tal, a gente consegue dialogar em cima do tema. Em primeiro lugar, você como biólogo, cientista, tem um papel importante na sociedade brasileira, isso é inegável. Você tem toda a sua história aí de viagens e tal, que eu acho que, pelo menos eu, pessoalmente, ainda não tenho, quero ter. Mas em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você sabe a diferença de um estudo de caso, uma revisão literária, uma revisão sistemática? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de diferença. Não. Pronto, começou a lacração. Vamos lá. Bom, vamos esclarecer então. É um estudo de caso, como o próprio nome diz, né? Um estudo de um caso específico e uma revisão sistemática, uma revisão literária. Ele busca vários estudos de caso e costuma ler a conclusão dos artigos, a conclusão das dissertações para ter uma visão mais ampla sobre aquele tema, para trazer dados mais relevantes e firmes para a gente ter políticas públicas, para a gente ter leis, para a gente ter falas públicas, para a gente... É cerveja vegana, tá?
Nenhum animal foi maltratado para produzir essa cerveja. Supostamente. A gente fazer divulgação científica com dados que a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre aquele tema. Então, por exemplo, essa questão de o veganismo não ajuda as mudanças climáticas, quando a gente vai olhar a literatura e principalmente revisões sistemáticas, ele não se sustenta, né? Quando a gente observa, por exemplo, consumo de água para a produção de alimentos que são de origem animal e origem vegetal, eles são muito diferentes. E isso é a própria literatura que traz. Emissão de gases de efeito estufa também tem uma diferença. O uso de terra também tem uma diferença. Eu acho que, por exemplo, quando você tem esse papel importante de divulgação científica, você tem aí seus milhões de seguidores no Instagram, você tem seus milhões de acompanhantes no YouTube, eu acho que é importante você nesse papel, quando você trouxer esses tipos de afirmação e afirmações que são similares a essas em outros vídeos seus, tá? A gente, como você comentou, né? Você é uma figura pública, então a gente consegue acessar... O Richard vai dormir ali, cara. O cara fala... O cara... Chegou o palestrante, tá? Chegou o palestrante no debate, né? O Richard já tá dando a cochilada. Eu já tô dormindo, cara. Você fala demais, amigão. Grande parte do que você comenta em podcasts, comenta em entrevistas. E quando a gente observa várias dessas suas afirmações em relação ao veganismo e a falta de potencial em relação às mudanças climáticas e bate com a literatura, não é bem assim, bem. Bom, né? Então vamos lá. A literatura... Posso falar agora? Vamos lá. Primeiro, a literatura que você... Falou e não falou nada, né? Desculpa aí, amigão. Desculpa aí. Sei que a sua pauta é muito importante, né? Mas você falou um monte de coisa. Ele tem o Red Pill e o Blue Pill. Não sei a literatura que você vê. Não. Ciência. Se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência para cá e dizer que você está incorreto. Hoje a questão, voltando à questão do aquecimento global, não. Gente, ciência. A gente passou por várias ciências aqui, eu não vou entrar no assunto, e a gente errou em várias. E é normal, a ciência aponta um caminho e depois ela vira e fala, o ovo dá colesterol, depois não tem mais colesterol. Ok, beleza. Ok, então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro é definir o que é mudança. Por que? O cara tá com a cara ali que parece que vai espirrar, né? Tá... Esse carinha aqui de trás do menino que é direito aqui, parece que ele vai espirrar, qualquer hora ele tá com alergia, ele dá um antialérgico pra ele, gente. Eu não acho que nem o veganismo, nem nada, na minha opinião, vai mudar a questão climática. A questão da grande pergunta é, existe uma mudança climática? Óbvio que existe. Eu gosto muito do tema, né? Óbvio, eu tô junto com vocês. Qual é essa mudança climática? Mais aquecimento? Porque tem gente que diz que é mais aquecimento. Tem gente que diz que nós estamos numa época de Holoceno. Tá? Então, sim, a ciência aponta caminhos diferentes, ok? É que você absorveu a sua ciência e ok, você pegou a sua, essa é uma verdade que cabe na sua narrativa e você vai puxar essa para você porque é interessante para você defender ela. E tudo bem, eu não estou discutindo isso. Seja a sua verdade, não tem problema. Eu discordo porque eu tenho outra verdade e outra literatura. Baseado você vai discutir a minha literatura baseado em literaturas diferentes. A gente não tem hoje uma... Cita uma grande, por exemplo. Então, Que isso, amigão. Calma lá. Calma lá, porra. A gente não tem hoje. Eu vou te perguntar, já que você é bem estudado, qual o percentual que o ser humano influi no aquecimento global ou na mudança climática? Qual o percentual? Você sabe? Então, a gente tem medições... Cuidado. A gente tem, por exemplo, medições que... Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Então, pra gente poder mudar alguma coisa na vida. Deixa eu responder. Não, me dá um número. Não, eu sei. Você pediu a fala, eu te dei a fala. Não, eu pedi um número. Não, eu pedi fala. Eu pedi um número. Não, Richard, quando você é um cara estudado. Eu pedi um número. Você tem esse número ou não? Você tem ou não tem? É sim ou não? É fácil. Richard, deixa eu responder. Não. A pergunta é simples. Não... Explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Não tá mais ou menos assim? Explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Não quero que você entre no discurso. Então deixa eu responder. Não vou responder um discurso. É sim ou não? Bom, você tem um número ou não tem? Tem um número. Posso responder? Agora, obrigado. Qual é o número? Então, as medições do impacto dos seres humanos 28. no aquecimento global gira atualmente em torno de 1,5, 1,6 graus acima da média da temperatura. Aí, Richard, essa pergunta. Eu te trago uma outra pergunta. Você comentou de ciência... Mas você nem respondeu, cara. Você nem respondeu, já tá levando outra pergunta.
Mas a gente está ainda nessa. Sim, claro, de mudanças climáticas. Você já falou, eu estou respondendo. Vamos discutir ciência. A primeira coisa foi... Você é um cientista, não é? Então, estou te respondendo. A primeira, não sou. Eu sou um biólogo, um economista, eu não sou um cara que está na academia estudando. Então por que você faz afirmações científicas enganosas na internet? Você não está fazendo? Você está fazendo? Você não faz na sua página que eu já copiei, você não fala sobre veganismo e põe números? Não, mas no primeiro lugar você falou que... Você é um profissional da área? Você é um estudado do assunto? Sou, eu tenho mestrado. Eu também sou. Então exato, por isso que eu quero discutir ciência com você. Você pode discutir ciência, mas você... Então, mas a gente está conversando, Richard. Eu sou arquiteto urbanista com mestrado em ciência ambiental. Agora o mestrado, qualquer um pode fazer um mestrado em coisa ambiental. Se o cara, pode. Se o cara fizer um curso de lixeiro, ele pode fazer também. Então, Richard, mas tem um processo seletivo. Aí, Richard, tudo bem. Você meio que rebaixou, né? As pessoas, mas né, tá bom, vai, segue, né? Uma capacidade, não te dá uma capacidade. Então vamos discutir ciência, vamos voltar para a discussão ambiental. Qual é a emissão de gás metano? Já que estamos preocupados com a vaca, não é? Estamos preocupados com a vaca. Qual é? Porque esse eu tenho uma gráfico pizza, aliás, de barras, estudado sobre isso na internet, qualquer um pode acessar. Qual é o percentual? Cerca de 70%, já sei qual é a sua pergunta. Qual o percentual da emissão de gás metano no Brasil, da vaca, 70%. Das vacas, no Brasil, 70%. É 2%. Não, 70% esse dado está enganado. A checagem. Se o metano total era 10,6% do efeito estufa dos Estados Unidos e a digestão dos animais, fermentação entérica. Isso aqui é para quem entende, tá? Eu não entendo nada disso aqui, né? Tá? Me desculpa aí. Faz a conta ali, vai 2, multiplica não sei no que, faz a raiz quadrada e tal. Portanto, os arrotos de bois e vacas representam aproximadamente 2,4% das emissões totais de gases de efeito estufa dos Estados Unidos. Naquele inventário. Mas tanto que vaca rota também, né? Deve ter muito mais vaca do que ser humano, não deve? Deve ter muito mais vaca do que ser humano no mundo. Richard, vamos voltar 2 passos, Sabe o que mais emite? 28%. Vamos voltar 2 passos. Vou terminar, vou te dar dados, tá? Será que o arroto nosso também emite gases de efeito estufa? Ou será que não? Eu sou meio burro, né? Eu sou meio burro, já falei aqui que cada dia a gente tem que aprender um pouquinho mais, né? Nosso negócio, né, é aprender cada dia um pouquinho mais. Será que o nosso arroto também libera gases de efeito estufa? Porque tem dia que eu tô numa rotação Nossa senhora. A maior dia que eu tomo umas a mais assim, no outro dia dá uma rotação do cacete. Eu tô emitindo mais gases de efeito estufa do que o permitido? Bom, vamos voltar 2 passos, então. Pode pesquisar. Esse dado está errado, é 70%. Aí, ó, arroto do boi não passa 3% de emissão de metano. Agricultura, 10%. Tá em inglês aqui, a gente não entende nada de inglês. Está aí, ó. Transporte, 28%. Energia elétrica, 25%. Indústria, 23%. Residencial e comercial, 13%. Agricultura, então, 10%. Mas o arroto não passa de 3%, tá? Então, a agricultura, no total da agricultura, emite 10% de gases de efeito estufa, né? O metano. Do metano, só que tá aqui. Não, gases de efeito estufa. Pode ser qualquer coisa, né? Não sei o que tem no gás de efeito estufa. Eu sou muito burro pra isso. Mas dos 10% que emite na agricultura, 3% é o do metano. Energia, 28%. É 25% de 25%. 8% é transporte, 20% é indústria, 5% comércio e 2%, depois te mando a fonte, 2% é a vaca. E nós resolvemos... Não, Richard, vou terminar de falar, já então, aí depois você fala o que você quiser. E nós resolvemos corrigir os problemas do mundo usando os 2%. É como você tem um orçamento na sua casa e 28% você gasta com aluguel e você quer resolver os 2% que você dá, sei lá, que você está gastando em gasolina. Não faz sentido esse trabalho. É importante a gente discutir o que é ciência. Você desacreditou o IPCC. Eu não tenho que engolir o seu número, companheiro. Não, é consenso científico. Eu dei o meu. Não é consenso. Não, isso é o que você acredita. Isso é o que você quer. Começou a quebrar pau.
Você falou que não é um cientista, agora você quer rebater dado científico. Não, eu só não sou um idiota, só isso, cara. Eu sou leio. idiota, você tá me chamando Não, de eu tô dizendo que eu não sou idiota, eu leio, não preciso ser cientista. Mas, ciência freestyle, exato. Você produz ciência? Você produz ciência? Sim, eu tenho produção, tenho produção. Você tem produção? Maravilha. Não tenho. Eu procurei, então, eu procurei ler o que você escreve, eu procurei ler o que você escreve. Falou seu mestrado, você publicou o quê? Qual foi a sua publicação? Me mostra uma publicação sua. Sobre me dá uma publicação sobre aquecimento global sua. Não é ciência do Richard, é ciência da maioria das pessoas que discordam de vocês. A gente só discorda de vocês, que você não fala porque você é agressiva. Então assim, você não, mas não é, porque você parte pro pessoal. Se eu descobrisse a sua vida, eu ia ter coisas pra falar de você. Só pesquisar um pouquinho. Eu não faço, você infelizmente não tá na internet pra isso, né, cara? Muito fácil. E lá vem mais! Bom, como... Você voltou, criança? Voltei. Tem muito falar sobre esse assunto, especialmente por ser bióloga. Acredito que a gente tem que se apropriar dessa ciência, dessas informações. Solta o tempo. Especialmente dentro da biologia. O tempo. Então, se a gente for parar pra pensar, na América do Sul, né? 88% do desmatamento que ocorreu na América do Sul é devido à agricultura. Só que 71% desses 88% mais o boi. Calma aí. Sim, os estudos de agropecuária, agricultura e pecuária. Essa daqui. Né? A embalagem de ovo contém ovo, né? Porque a gente tem que explicar, né? Deixa eu emitir um gás de efeito estufa aqui. Desculpa. Foi mal, gente. Desculpa aí. É o principal motor. É o principal motor do desmatamento da América do Sul. A estimativa frequentemente superam 80% a 90%. 80% a 90%. O que ele falou? Não entendi, não. Devido à pastagem. É devido à pastagem. Exato. Depois do boi. Primeiro entra o boi, e eu concordo com esse número. Isso, 71% é pra pastagem. E eu queria dar um dados pra você, que é muito importante da Amazônia, porque é uma coisa que eu tenho... Já foi pra Amazônia, não? Não, mas eu sei que é um dos habitats mais devastados devido ao consumo de carne. Que só tem pessoa pobre com IDH baixo. Deve ter algo errado na fórmula da riqueza da Amazônia, que a gente não soube trabalhar. Mas beleza, vamos lá. Na Amazônia, de fato, a pecuária ilegal. Muito, eu tenho dados sobre isso. Ilegal. Eu tenho números. Não, esse 80% é real, tá? Então, assim, é verdade. E 70% desses 70% é feito em área pública. E o que é pior ainda. Porque nós temos um problema grave na Amazônia, que não tem titulação de terras. Então, o que acontece? As pessoas... Então, a lei foi feita para culpar aqueles que têm que ser culpados. Precisa de fiscalização, e eu não sou a favor disso. Eu acho que tem que ter porrada mesmo. Sim, isso não é uma razão para acabar. Isso não é uma razão para acabar com o boi, tá? É uma razão para organizar a questão da criação da Mas não vai organizar. Se a gente tem que produzir tantos animais para consumo humano, se é consumir, aqueles animais nem podem ser vendidos. Os animais que são criados ilegalmente, vai continuar matando mais que e mais estão em áreas irregulares, elas não podem nem entrar no sistema. A JBS nem compra esse gado, entendeu? Não é tem uma... Assim, eu não sou defensor do agro de jeito nenhum, assim, né? Mas tem a diferença do agro que exporta, né, para esse agro clandestino. O agro que exporta, igual a JBS, Friboi, né, essas grandes empresas, ela se for identificado ali que ela comprou ali um boi do lugar que foi invadido, foi da reserva florestal, na reserva ambiental, não sei o quê. Cara, dá um problema para esses caras, tanto no mercado europeu quanto nos Estados Unidos, e eles não compram, tá? Essas grandes empresas que vendem carne, exportam carne, né, no Brasil aqui, não compram desses lugares. Isso desses outros que criam lá, que vai lá na floresta lá e desmata, bota boi, é outro tipo de agro, tá? É os caras que matam indígena, que invade reserva de povos originários, né? Não é nada a ver com empresa grande. Essas empresas grandes de carne, né, do Brasil não compra desses pessoal, tá? Isso daí eu tenho que defender, porque eles não por isso, né, não só por isso que a JBS é a maior empresa de carne do mundo, né? Isso. Oi? Existem dados que a JBS compra de gado legal. Então existem dados para tudo quanto é lado. Qual é o dado que você quer? Eu queria falar... Bom, você tem o seu dado, eu tenho o meu, tenho dados, eu queria comentar sobre dados que não faltam. De gases de efeito estufa, inclusive. Tanto que a JBS, a Friboi, né, ela é uma das maiores exportadoras de carne
os países islâmicos. E tem todo um cuidado com o abate do animal, tem que ser feito de uma forma específica que você possa vender para lá, que eles vão consumir. Né? Ainda tem esse cuidado a mais, porque tem a carne halal. Halal? Acho que é halal. Se não for, vocês me corrigem. Mas eles têm até a forma específica de abater aquele animal que vai destinar somente para aquele lugar. Né? Tanto para os países islâmicos, muçulmanos, e até para países de maioria judaica, né? Então tem todo esse cuidado. Não estou defendendo o agro, não, tá? Isso é só porque tem a parte ilegal que não é dessas grandes empresas, porque assim, os caras perdem muito. Eles perdem o negócio na Europa, quebram o mercado inteiro deles aqui, porque compraram receberam carne de uma reserva florestal, sei lá, reserva ambiental, alguma coisa assim. Entendeu? Então eles têm um cuidado muito grande com isso. Que eu acho interessante, tá? Se vocês quiserem voltar? Os dados, dados existem muitos. Em primeiro lugar, o que mais emite gases de efeito de estufa é o utilizante Você entendeu que eu falei do boi dos 80% que eu concordo com você? Sim, 70%, exatamente. E você entendeu que isso é feito ilegalmente? Do Pantanal, 70%, do Cerrado, da Amazônia. 70 e poucos % é feito em áreas públicas, não é nem em áreas privadas. Tá, mas de qualquer forma, o gado destrói o meio ambiente. Mas, gente, isso faz muita diferença. Mas o que acontece é que porque a maior parte do nosso gado não vem daí. Não importa de onde vem, a questão é que nós geramos o consumo e essas áreas vão ser destruídas para suprir esse consumo. E se não for vai ser para plantar, vai ser para plantar, não sei o que você come, mas vai ser para plantar o que você come também. Não, porque para alimentar o gado precisa de sol, cara. Então você precisa ter uma área. O gado não é produtor, os animais não são produtores primários, as plantas são. Então para você suprir o boi, você tem que desmatar e produzir o alimento do boi e aí alimentar o boi. E você vai comer o quê? E você vai comer o quê? Eu como diretamente, de uma maneira muito mais diretamente os vegetais. Então quem planta para você? Agricultores. Maravilha. Familiar. Isso é um bom caminho. Ok. Não vou falar mais nada porque vai ter essa temática. Mas só sobre gases de efeito estufa. Você não planta nem cria. Não cria porque você não gosta, mas você não planta. Você não planta nada. O que você come... Não compre. Plante. Já dizia Marcelo D2. E a turma do Planet Hemp. Você não planta, certo? Vem de algum lugar, mas eu ponho uma cadeia inteira de exploração e de uma maneira muito mais direta, e com muito menos emissão de gases de efeito estufa. O que está acontecendo no país, inclusive, é o seguinte, tem muita área aberta. Veja, gente, a gente errou a mão. Existe um processo histórico que a gente está desconsiderando. Isso tudo está acontecendo de 50 anos para cá, as coisas estão mudando. Não significa que a gente tenha que falar não, a gente precisa organizar e disciplinar. Não tem como organizar. O consumo de animais tem a tendência de aumentar, na verdade. Então, quanto mais aumentar, mais não tem problema nenhum comer animal. Não tem problema nenhum comer animal. Problemas. Tem pra você, mas não pra mim. Eu tô ótimo, adoro um churrasco, mano. Qual é o problema? E no problema ambiental... Eu tô com o Richard nessa aí. Eu também gosto muito de churrasco. Me desculpe. Daqui a pouco eu vou fazer uma carne aqui. Não tô nem aí, não tenho essa preocupação. Se é um animal, um defunto animal, né? Comendo carne de defunto. Não tem problema nenhum com isso. Me desculpe aos veganos. Nenhum. Para você comer a sua planta, tem que ter um agricultor que vai ter que abrir um espaço para o sol chegar, porque ela come fotossíntese. Você sabe, claro. Ela come luz. Então, para ter luz, você precisa ter foto. Para fazer fotossíntese, precisa ter luz. E você precisa ter um espaço plantado também. Exato. Você precisa alimentar, você precisa produzir isso durante anos e alimentar esse gado durante anos. Você poderia comer diretamente as plantas, evitando anos e anos de emissão de gases de efeito estufa. Aliás, a agropecuária é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa. Porque você precisa somar na conta o desmatamento e a produção de soja, mais a liberação de gases como metano e CO2 pelo gado. Então você precisa somar. Mas aí soja não é carne, pô. O metano é 2%. Se você pegar toda a indústria... Não, mas aí se a gente for... Aí o cara come tofu que é feito de soja, ué. Não é? Tá desmatando mesmo. Não é desmatando. Não é feito de soja, tofu? Ou eu tô maluco? Toda a indústria. Eu tenho os números. Vocês querem ver os números? Eu queria falar porque... Eu tenho. Eu vou mandar para o... Aliás, tem como colocar... Por favor, vamos colocar esses dados também. Eu tenho esse gráfico de trabalho científico. Vamos colocar, então...
28% é energia e 2% é a vaca. E você quer começar pela vaca. Não, isso não é verdade. Eu entendo que você tem pena da vaca. Isso é outra questão. Mas não tem a ver com a gás metano. Você tem que justificar no metano. Que você trouxe. Então, ó, se você pegar todos os transportes... Se você pegar todos os transportes públicos, isso é o terceiro local em emissão de gases de efeito estufa. A pecuária, associada ao desmatamento, é o segundo lugar. Olha a checagem. Sim, a pecuária dentro do setor A pecuária dentro do setor da agropecuária é uma das maiores fontes de gases de efeito estufa, GEE. Gás de efeito estufa. Que merda. No Brasil, frequentemente apontado como a segunda maior causa direta. O desmatamento é geralmente o primeiro, mas a pecuária é o fator central devido à produção de metano, CH4, pelos ruminantes e manejo de dejetos, representando cerca de 70% das emissões do setor agropecuário brasileiro. Tá, beleza. A segunda maior causa de... Pecuária de baixo carbono, prato futuro. Liberação de gases de efeito estufa é a pecuária. Isso é inegável. Certo. Tem muita ciência sobre isso. A produção depois vai ver se ele está falando a verdade. Por favor, sim, ou sim, não. Richard. Sim, vamos é verdade. Eu vou te mandar o mesmo trabalho científicos que tem fonte, tudo a gente coloca lá e esses não são os números. São os números. Aí o negócio no Brasil é um número, nos Estados Unidos é outro. Será que a gente cria mais gado do que eles, né? Ou eles criam mais, ou criam menos, sei lá, também não sei. Números, por favor, vamos colocar. Eu entendo que você tem pena da vaca, e tudo bem, eu também. Eu sou um covarde. Eu não teria coragem de matar uma vaca. São 181 animais mortos por segundo no Brasil. Mas o fato é o seguinte, conservação se faz na base da pirâmide. Mas qual é o principal motivo pelo qual os animais são extintos? Perda de biodiversidade. E qual é o principal motivo da perda de biodiversidade? Desmatamento. E por que acontece desmatamento? Você faz o quê? Você suplementa com o que a sua vida? Já que você está falando em coisa. Eu me alimento de vegetais, que suprem todas as vitaminas e nutrientes que eu preciso. Não, você não tem B12. B12 eu suplemento. Assim como quem come carne também é suplementado, né? Não precisa. Precisa. Depende porque o gado dieta. É suplementado. O gado. Você recebe da carne, carne mas animal. Eu não preciso destruir grandes áreas, me alimentar de carne. Tem 6 minutos. Exatamente. O próximo vai Oi, Richard, eu sou a Sofia. Boa noite. Sofia, boa noite. Se quiser começar? Não. Alguns minutos atrás, você comentou sobre a questão de que realmente o gado da Amazônia, né, realmente foi aberto uma grande área para pasto ilegalmente, e você comentou que essa carne originada desses lugares não vai, por exemplo, para a JBS. Tá, vamos dar só uma pausa rápida, que eu acho que é muito importante ter um contexto histórico, porque às vezes a gente... Eu pensei que era um cigarro de palha aqui em cima da mesa aqui, mas é uma caneta, né? A caneta da menina. A caneta vegana. Eu, como tenho quase 60 anos, então assim, há 40... Eu preciso no banheiro. Tenho quase 60 anos, eu preciso no banheiro. Desculpa, Richard. Então, 50 anos atrás, o governo brasileiro dava um motosserra pro cara ir lá. Você é de que região? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Para que a gente ocupasse o norte do país, porque a gente tinha poucas pessoas lá. Então, o governo brasileiro dava um motosserra para que você abrisse. E se você não abrisse, você perdia a terra. Então eu quero dizer que era um contexto histórico que aconteceu. Tanto que hoje a gente tem 15% hoje do Brasil aberto para pastagens. Tem as pastagens... Mano, eu tô incomodado com aquela menina ali atrás. Eu tô vendo... Ele tá falando não sei o quê, tá mostrando ela lá no fundo. Toda hora ela tá com a mão no pescoço, que assim, eu não sei, ela tá agoniada com alguma coisa, ou sei lá, se ela tá passando mal, que... Eu me perco às vezes, eu já falei aqui nos outros vídeos aqui, que às vezes eu perco o foco aqui no negócio e tô vendo outra coisa. O menino tá meio agoniado ali no negócio. Pastagens naturais do sul do país, tem outras pastagens naturais no Pantanal, mas a gente abriu, hoje tem 15% aberto de pastagem. Nós não precisamos abrir uma árvore para criar mais nenhum boi. Inclusive, o que vai acontecer é que a agricultura vai tomar... É muito mais lucrativo a agricultura do que criar boi, tá? Muito mais lucrativo. A agricultura e a soja não serve só para alimentar boi, tá? Serve para peixe, serve para galinha, serve para todos os animais, além de fazer o seu hambúrguer, não sei, enfim, que você come, desculpa, não sei, que você come soja, imagina que você faça proteína animal, porque é uma proteína boa, né? Assim, é alta proteína, né? Então, assim,
a agricultura vai começar a entrar nesses campos. O que eu estou dizendo é que as coisas estão mudando. A gente não precisa condenar o boi, é só o meu posicionamento, depois a gente condena. A gente não precisa condenar o boi para evitar este problema que nós estamos passando agora, que você está dizendo, de desmatamento. Porque a gente está associando muito o desmatamento ao boi, como se todo o desmatamento fosse o boi. E não é exatamente assim. A gente tem um desmatamento, por exemplo, legal no país. Nós temos um código florestal que permite abrir de 20% a 80%. Aliás, de 80% a 20%, depende do bioma que você está. Deixa eu só voltar no ponto que você falou anteriormente, senão a gente vai para outro ponto. Tudo bem, certo. Houve esse desmatamento em massa, né? Acho que cerca de 30 anos atrás, tem ilegais, né? hoje, E ainda tem muitas queimadas ilegais, né? Que a gente sabe que é em razão do agro normalmente, né? Não é do agro, não é o agro, porque o agro é coisa boa, tá? São pessoas... A pecuária, tudo bem. Mas, enfim, conforme a gente lê nas notícias, a gente vê que tem relação, né? Isso não sou eu que tô falando, isso são pessoas que querem lucrar e sim, exatamente. De todo modo, eu vou trazer aqui dados que eu vi em um documentário chamado Sobre a Pata do Boi. Ele está disponível em uma plataforma chamada Ecofalante. Nessa época em que houve esse desmatamento em massa, você está dizendo que foi o governo que incentivou. Não foi o governo, foram os fazendeiros querendo abrir mais pasto para que eles pudessem ter mais pasto para eles e, consequentemente, ter mais lucro. Não, historicamente você está errado. Bom, veja o documentário e você tira suas próprias conclusões. A audiência tira suas próprias conclusões vendo o documentário. Não, o documentário Mas, de todo modo, além de ser os fazendeiros, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, inclusive, tem uma fala nesse documentário, tá bom? Tem uma fala de uma pessoa que participou dos desmatamentos em massa, né? E ela comenta que a ABPA precisaria fazer a cobertura, ou seja, a Associação Brasileira de Proteína Animal precisaria acobertar essas pessoas que estavam sendo obrigadas, inclusive, a desmatar. As pessoas foram obrigadas, elas trabalharam forçadamente a desmatar. Tudo bem, mas então, só reforçando que isso esteve e está, né, estritamente ligado ao agro. E está também, eu digo, porque você pode jogar na internet e você vê que tem alguns casos de trabalho análogo à escravidão, um trabalho em condições muito ruins. Tem de tudo. Muito ruins. Mas, historicamente, o boi, ele teve direito à terra antes do povo que foi liberto da escravidão. Né? Teve a lei do boi, né? O boi tinha direito à terra. Né? Eu vi um conhecido, né? Assim, naqueles papos de churrasco, o cara falou pra mim que pra grilar uma terra era muito fácil, porque você ia lá, pegava uma terra que estava desabitada, se cercava aquilo lá e colocava um boi. Aquele boi te dava o direito à terra. Então, assim, o boi ganhou o direito à terra antes do ser humano, né? Principalmente do povo que foi escravizado ali antes. Né? Então, o boi tem mais direito que gosta. Essa parte também do desmatamento era incentivado pelo governo, tá? Tanto que a expansão para o norte do país era por conta disso. Você vai lá e você vai abrir a floresta do jeito que você puder. Ligadas ao agro, né? Então, é isso. A própria ABPA incentivou o desmatamento ilegal. Isso aconteceu há 30 anos. Tá errado. Mais de 30 anos. Essa é muito mais antiga. Tem mais de 30 anos. Imagino, né, que ainda nós não tínhamos, peraí, há 30 anos atrás nós não tínhamos o Código Florestal Brasileiro, tá? Isso aí é antes da Constituição, tá? Isso tem quase 40 anos. Na época até da ditadura militar. Então, assim, você tinha liberdade de abrir de uma maneira diferente que você tem hoje. Hoje você tem uma regra para abrir uma propriedade. Quando você compra uma propriedade, você tem que manter um percentual em reserva legal e APPs. Independente se vai plantar soja ou se vai criar um boi, você tem uma regra. Se a gente segue o Código Florestal, tudo certo, tá na lei. As pessoas não seguem, tem gente que não segue. E essas pessoas têm que ser judicializadas. A fiscalização ela não funciona muito bem como deveria, concordo né? Plenamente. Não tem fiscalização suficiente, tem pessoas ruins no meio, tem pessoas que só visam o lucro, tem. Assim como tem na questão do pet, que a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Não tem
Sim, exatamente, né? Porque tem gente que é pai de pet que vende cachorro, né? Que vai lá e cruza, o cachorro cruza com o outro, né? E vai fazendo negócio daquilo ali. Você pensa, nossa, pai de pet, né? A mãe de pet, não sei o quê. Eles estão ganhando dinheiro, né? Um cachorro vale um cachorrinho daqueles de pequenininho, R$5.000. Tanto como ONGs como criadores. A fiscalização já era precária, né? Porque tem muitos estabelecimentos e poucos fiscais e agora a situação vai piorar. Porque recentemente foi aprovada uma lei chamada popularmente, né, chamada por Lei do Autocontrole, que flexibilizou essa questão da fiscalização. Então, antes os estabelecimentos já eram pouco fiscalizados e agora a situação vai ser pior ainda, porque eles vão poder pagar por uma fiscalização privada. A gente paga muito imposto nesse país e a gente tem que ter uma ferramenta para isso. Só mais uma informação. Você disse que isso não vai pro mercado, né? A carne que vem de desmatamento legal não vai pro mercado. Está proibida de ser comprada. Sim, mas na verdade cerca de 50% da carne que está no mercado é sim de desmatamento legal. Você tirou de onde? É um relatório da Animal Equality, uma ONG internacional chamada Animal Equality. Descredencio. Mas por quê? Porque sim, eu descredencio. Produz porque você trouxe esse número de uma cartola de alguém que tem interesse nisso. Não. E eu podia dizer 20, eu podia dizer 30, você trouxe investigadores profissionais. Assim, 50% da carne comercializada no mercado brasileiro ser de desmatar, de área proibida, é muita carne, tá? É muita carne. Então, assim, esse número aí tá exagerado demais. Pode ter, mas 50% da carne eu duvido, tá? Fizeram essa pesquisa, foram aos estabelecimentos. Eu vou dizer que é 10% só. Eu tenho gente que fala que é 10%. Tem vídeo de tem investigação sobre os espaços dos abatedouros ilegais. Mas esse é o número que você tirou da cartola. Quem quiser pode pesquisar. Animal Equality abatedouros ilegais. 50% da carne. E é uma ONG como tantas outras. E eu vou dizer algo muito importante a respeito disso, gente. Porque a gente... Isso aqui foi... Não, desculpa. Peraí. Ele não entende tecnologia, não sabe mexer que troço, não. Peraí. Gente, se eu não puder aqui me expressar e falar, eu levanto e vou embora e beleza, e ficamos nesse vácuo e não tem problema. Eu tô tentando usar argumentos e explicar coisas de experiências que eu tenho que vocês aqui, posso ver aqui, ninguém teve essa experiência. Eu tô tentando dividir algo. Vocês não foram pra Amazônia, vocês não foram pra não sei o quê, vocês não fizeram não sei o quê. Vocês não foram pra casa do cacete. Tudo que vocês fazem é levantar um papel que vocês estudaram. Desculpa. Gente. Tudo que vocês estão trazendo aqui são números que eu não tenho que concordar. Ela tirou um número de 50%. Quando vocês estiverem aqui, vocês vão falar. Mas quem vai produzir dados sobre abatedouros ilegais? O governo brasileiro? Mas isso deveria ser. Deveria ser. Eu também acho que deveria ser, mas não é. Concordo. A quem interessa, a maior parte dos deputados na Câmara são do agro. Eles não vão apoiar um estudo. Gente, o agro não vai se sujar pelos ilegais. Vocês estão loucos. É um negócio que movimenta muito dinheiro para se queimar com os ilegais. Os ilegais, existe uma lei. Tem que ter fiscalização e tem que ser culpados. Isso não justifica acabar com o boi. É que nem tirar a carteira do motorista porque alguém atropelou e a gente não consegue fiscalizar as pessoas que matam e atropelam. Mas você não acha que esse número é muito alto? 50% da carne é um número muito alto, você não acha? Não, 50% é o número que você veio. Você podia ser 20, 10, você tirou de uma cartela de uma ONG internacional que tem o maior interesse que a gente não produza. Por quê? Porque os países lá fora, nós temos 3 safras. Gente, a gente vai ter que falar de agricultura. Vamos ter esse tema? Do agronegócio, a gente vai falar sobre isso. Então eu vou deixar para reservar para falar do agronegócio brasileiro nesse momento, porque eu me senti muito de direita nesse debate. Não faz nada, se nutre do agro e tá aí cagando regra vestindo algodão. Eu tive que defender o agro aqui, gente. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu vou perder minha carteira de comunista. Vestindo algodão? Vamos falar de algodão. Nós chegaremos lá. Não. Mata muito bicho. Sabe quanto? Nós vamos falar sobre isso. Não tem chance. Mas é que vocês selecionaram aqueles bichinhos fofos. Mas vamos em frente. Se é pra falar de morte de animais... Protejam a chinchila. Insetos, cobras e tudo que é morto, tatu que é morto. Não, desculpa. O algodão leva 15 a 20 vezes defensivo por safra. E você tá usando algodão, todo mundo aqui, e todo mundo na maior hipocrisia, mano, velho. Isso aqui não, isso aqui é... Minha mãe, como é que chama? Malha peruana. Isso aqui é feito de porquinho da Índia. Deve ter lá, não sei o que é. Tem uns negócios de porquinho da Índia lá que eles comem no Peru, não tem? Isso aqui é malha peruana.
Eu sou totalmente vegano aqui, velho. É isso, eu também, mas eu não tô sendo contra o algodão. Você que tá vindo com uma pauta vegana. Eu não sou vegano. Eu como boi, como churrasco em casa. É com a carne mal passada, meu irmão. Com a carne mal passada, como linguiça, como torresmo. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Eu durmo à noite porque eu sei que existe bem-estar animal. Eu durmo à noite tranquilo, cara. Ixi. Os caras vão endoidar. Não, bom demais, boa parte. Boa Essa é a pauta. O veganismo. Boa parte. Foi um bom tema aqui. O pau quebrou, foi legal, foi divertido. Vamos continuar, né? Vamos continuar no próximo. Eu fazer um outro, né? Quero ver o pau quebrar mesmo, de verdade. Eu até suei aqui de tanto que eu dei risada. É isso. Você curtiu aí também, né? Deixa aí seu protesto vegano contra o agro. Né? Não vai adiantar de nada, mas deixa seu protesto aí. É isso.